Olá, gente amiga, graça e paz, que o Senhor te abençoe, que a bênção de Deus, que a presença do Senhor continue sobre você, sua casa e toda a sua família. Queridos, a palavra de hoje eu quero falar sobre a escada de Jacó. Todos conhecem Jacó, todos conhecem a sua história, todos sabem do segredo de Deus com esta família. Queridos, a Bíblia diz que Deus chama Abraão, como vocês conhecem a história, depois Deus dá Abraão ao Isaac, e depois Deus dá a Isaac o Jacó e o Esaú. E vocês conhecem o segredo de Deus sobre a vida de Jacó. Pois bem, Jacó e Esaú tiveram problemas de relacionamento como irmãos. E claro, esses problemas iniciaram lá com os pais. A mãe amava mais a Jacó, o pai amava mais a Esaú. E isso é um problema sério quando nós não sabemos nos posicionar. Quando nós não sabemos relacionar com os nossos filhos, quando nós não sabemos conduzi-los, quando nós criamos exatamente diferenças, partido, tomamos parte, ou seja, nos posicionamos de lado de um ou do outro, e isso cria um problema seríssimo. Você sabe por que muitas das vezes há dificuldade, há problemas de relacionamento entre os filhos? Alguns momentos, ou na maioria das vezes, são os pais que provocam essas contendas, divisões, disputas de um para com o outro. E isso é algo muito sério. Papai, mamãe, você não pode conduzir divisões, disputa entre os filhos. Tome cuidado com isso para não criar problemas seríssimos de relacionamento. Assim aconteceu com Isaac, com a Rebeca e, claro, com os filhos, o Jacó e o Esaú. Pois bem, mediante esses problemas, o Jacó teve que sair, teve que procurar o seu destino. E vocês conhecem a história que Jacó se conduziu rumo à casa dos seus familiares, à casa do seu tio em especial. E naquele trajeto, a Bíblia diz que chegou o período da noite, ele teve que dormir no decorrer da estrada. E claro, ali estava um dos maiores segredos de Deus para com ele. A Bíblia diz que ele tomou uma pedra e colocou como um travesseiro. Quer que eu lhe diga algo muito importante? Aquela pedra representava a pessoa de Cristo. É muito importante quando nós temos Cristo como a base da nossa vida, como a base da nossa cabeça, como a base dos nossos pensamentos, como a base dos nossos projetos, como a base de toda a nossa vida. Quem tem isso, ou seja, quem coloca Cristo, quem tem Cristo como seu fundamento, vai ter uma boa vida e principalmente bons sonhos, bons projetos, bons ideais, boas atitudes, bons procedimentos, vai ter uma vida extremamente abençoada, porque Cristo é o seu fundamento, porque Cristo é a sua base. Queridos, vocês conhecem a história? Sabe o que aconteceu? No decorrer da noite, no decorrer do seu sono, o Jacó teve um sonho, e naquele sonho, ele sonhou, claro, com uma escada, e o pé da escada estava na terra, e o topo estava no céu. Aquela escada ligava a terra aos céus. E a Bíblia diz lá no livro do Gênesis, capítulo 28, versículo 12, que os anjos subiam e desciam. Por que subiam, pastor? Eram os anjos que acompanhavam, eram os anjos que estavam com ele. Queridos, vocês sabem que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os guardam. Deus tem seres angelicais que nos acompanham. Lembra de Pedro? Pedro tinha um anjo que o acompanhava. Querido, Deus tem colocado anjos para te proteger, para te guiar. Quando você sai da sua casa para o seu trabalho, você não sai só. Deus tem te guardado. Quando você retorna do seu trabalho para a sua casa, você não retorna só. Deus tem te acompanhado. Deus tem te protegido. Sabe por quê que nenhum mal te atinge? Porque Deus tem cercado a sua casa. Deus tem cercado a sua vida com a sua proteção, com a sua bênção. Deus tem te protegido. Veja bem, aquela escada então tinha anjos que subiam e anjos que desciam. Queridos, aquela escada representa a pessoa de Cristo Jesus. A escada era o elemento que fazia a conexão da terra com o céu. Quem faz a conexão de nossa vida com o céu é Cristo Jesus. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Palavras ditas por Cristo Jesus, que Ele é a ligação. E quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, lá no versículo 52,
você vai entender Jesus falando para Natanael que de agora em diante ele iria ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aí nesse versículo você entende que Cristo é aquela escada de Jacó. Queridos, se você estiver em Cristo Jesus, você tem conexão com os céus. Quem está em Cristo Jesus consegue vivenciar os céus. Quem está em Cristo Jesus consegue ter contato com os céus. Quem está em Cristo Jesus recebe resposta do céu. Quem está em Cristo Jesus tem os céus abertos sobre a sua vida. Agora, quem não está em Cristo, os céus vão estar fechados. Os céus vão estar como que de bronze. Os céus, você não tem ligação. Quem não está em Cristo Jesus não tem essa ligação. Porém, quem está em Cristo tem uma ligação direta com os céus. Amados, aquela escada do sonho de Jacó, ela é Cristo Jesus. Que você tenha essa ligação com os céus. Só tem contato com os céus, só ouve a voz de quem está nos céus, quem está em Cristo Jesus. Amados, eu posso te fazer uma pergunta? Você está conectado com os céus? Posso orar por você? Pai, este homem que muitas das vezes não está conectado ou que está com dificuldade de ter conexão com os céus, que ele possa a partir de hoje estar ligado à escada espiritual de nossas vidas, que é Cristo Jesus. A escada que se manifestou para Jacó, que Jacó sonhou com ela e que anjos subiam e desciam. Essa escada hoje, ela não é um sonho, ela é uma realidade. Ela é Cristo Jesus. O próprio Cristo nos falou sobre isto. Então, meu Deus, que a tua graça venha sobre este homem, que ele tenha conexão com os céus, que ele esteja ligado com os céus. Assim deve ser eu e todos nós que cremos em Cristo Jesus. Queridos, curta nossos vídeos, comente e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe cada vez mais.